Oi, oi, galerinha! Bem-vinda ao canal Nick Silvério. Na aula de hoje, eu trouxe para vocês uma massinha Maravigold de melancia, gente, estruturada, macia, gostosa, maravilhosa, divina, gente, divina. Então, vamos lá. Vou começar adicionando aí no meu bowl 4 ovos. Eu utilizei 4 ovos porque os meus ovos estavam pequenos, tá? Então, se você tiver o jumbo, você pode utilizar só 3. Esses meus 4 ovos pesaram 226 gramas, tá? 226 gramas. Então, se você tiver uns 3 que pese até 200 gramas, já tá ok, belezinha? Adicionei também lá 120 gramas de açúcar refinado. Pode sim utilizar cristal. Vamos bater até atingir um ponto de bico. E aqui passa tudo muito rápido, a gente já atingiu. Olha só, tem que ficar assim os ovos, ó. É cremoso, não aquele líquido escorrendo, que você consegue fazer um pontinho ali de bico, tá vendo? Aproximadamente uns 10 minutos batendo, pode ser que de repente na sua batedeira leve um pouco mais, tá? Eu sempre bato na velocidade 2, não muito alta e nem muito baixa, ok? Temos o ponto de bico, agora vamos para o líquido. Eu tenho aqui 147 gramas de suco de melancia, tá? Dá em torno aí de 100 ml. É essencial que pesem grama por grama, tá? Xícaramente, por exemplo. Essa minha jarrinha tava marcando que essa quantidade de líquido era 150 ml. Já a minha outra jarra tava marcando que era 100 ml. Então, é essencial que pesem, ok? Então, gente, o que que você vai fazer? Vai pegar a melancia, vai tirar a semente bonitinho, evita de cortar essa parte branca, tá? Só tira a parte vermelha e bate no liquidificador até formar aquele suco de melancia. É simples, fácil e rápido, tá? Olha só, bateu bonitinho, forma esse suco. Vou adicionar aí também, dentro desse suco de melancia, 25 gramas de óleo, óleo de soja normal, tá bom? Vou dar uma misturadinha ali. A dica importante para a melancia, ela está com ponto top, tipo uma melancia vermelhinha, uma melancia doce, uma melancia gostosa. Porque com certeza, assim como eu, você já deve ter comprado uma melancia quando você abriu, tava tudo oca, uma melancia aguada, sem gosto. O importante é tá bem vermelhinho e docinha, tá? Saber escolher a melancia e a melancia tá top. Agora aí, liguei minha batedeira no mínimo, na velocidade mínima, e fui adicionando o líquido aos poucos. Terminei de adicionar, desligo, não deixo batendo, senão eu vou perder o volume dos meus ovos. Se eu ficar batendo demais, vai virar líquido, vai ficar muito líquido e eu não quero. Terminei de adicionar, deixei uns 5 segundos, desliguei, ok? E olha só, no ponto, agora a gente vai vir para os secos, tá? Então, vou adicionar aqui 210 gramas de farinha de trigo sem fermento, sempre peneirando e mexendo delicadamente, para a gente não perder o volume da nossa massa, tá? Não precisa ter medo de mexer, só mexa delicadamente, tá bom? E aí a gente vai fazer todo esse processo, sempre peneirando, mexendo delicadamente, leva isso bem a sério, tá? Se você mexe demais, você perde o volume da sua massa. Então, fica uma massa mais pesada, a massa não cresce, não fica topzera, ok? Então, a gente vai... E perceba que eu tô aqui acelerando o vídeo, tá? Mas eu estava mexendo delicadamente, tá bom? E aí, ó, fui terminando de adicionar a minha farinha. Depois da minha farinha toda adicionada, eu venho com o fermento. Eu vou adicionar 7 gramas de fermento, ok? Apenas 7 gramas. E aí, junto com o fermento, eu vou adicionar corante vermelho, tá? Eu estou utilizando esse da Chef, ó, vermelho morango. Porque para ficar com cara de melancia, aquela massa vermelhinha e tal, porque assim, embora aquele nosso suco fosse vermelho, né, a melancia tava bem vermelhinha, era muito pouca quantidade de suco para a quantidade de ovos, e os ovos estavam bem branquinho, então ela não ia ficar, né, com aquela cor vermelhinha. Então, eu adicionei ali um pouco de corante a olho, mas já coloquei, vocês viram que uma porção grande de uma vez, para não ter que ficar colocando e mexendo toda hora. Então, ó, eu espalho primeiro por cima da minha massa para diluir o meu corante. Gente, muito top essa técnica. Depois que eu espalhei tudo muito bem, já tá tudo meu corante diluído, aí eu vou envolvendo na minha massa, tá? Então, aí eu vou mexendo delicadamente. Depois que a gente adiciona o corante, é normal ela ficar um pouquinho mais líquida por conta do corante, tá bom?
Depois do meu corante bem envolvido na minha massa, eu pego uma colher de silicone e venho me certificando que não ficou nenhum líquido, excesso de líquido lá no fundo, tá bom? Então, eu venho trazendo pra cima, pegando no fundo e trazendo pra cima. Depois de feito isso, vou levar a forma de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura, untada com papel manteiga só no fundo. E olha só, gente, que massa linda, brilhosa. Ela realmente fica assim, tá? Até depois da massa assada, ela fica bem brilhosa. E olha só. Agora, gente, aí eu vou colocar o quê? Eu vou colocar gotas de chocolate para simbolizar a semente. Tem que ter a sementinha, né? Não necessariamente, você não precisa colocar se você não quiser, tá? Coloquei só para fazer um charme. Então, como é que eu fiz, gente? Essas gotas, elas estavam congeladas. Vocês têm que congelar, porque essa massa é líquida, tá? Então, você vai pegar, eu passei um pouquinho na farinha de trigo e congelei. Nesse potinho mesmo, coloquei um plastiquinho filme ali e levei pro meu congelador, deixei lá um dia no freezer, tá? E aí, você vai pegando uma a uma. Perceba que eu vou pegando uma a uma e vou colocando ali aleatoriamente, mais uma a uma, tá? Não tente não colocar uma perto da outra, porque senão vai pesar demais, né? Então, sempre dá um espaçamento antes de colocar uma outra e sempre coloque pouco. Não adianta, gente, querer colocar muitas gotas de chocolate massa líquida assim como essas, tá? Porque vai descer. Então, coloque pouca unidade e vai colocando assim, ó, uma a uma, separadamente, tudo bonitinho. Eu coloco assim no topo, porque quando a gente levar pra assar, ela vai começar a descer e ela vai descer com mais delicadeza, com mais calma e vai parar ali no meio, tá bom? Vai ficar maravilhosa. Então, eu levei ao meu forno a 170 graus, ficou 55 minutos. E olha só o bolão estouro que saiu, gente. Pense numa maravilha, gente. Olha esse bolo. Vocês viram que ficou com a barriguinha aí? Vou passar o guardanapinho ali em cima, dar uma alisadinha com a mão e pronto. Tirei minha barriga, gata. Duca do Brasil, maravilhosa. Ficou retinha. E olha só, eu retiro as minhas massas de bolo ainda quente. Por quê, Nick? Já me perguntaram. Porque eu não gosto de deixar esfriada na forma, porque soa, vai suar. Então, ela fica toda molhada, gente, a lateral, aquela coisa horrenda que dá agonia, fica desfarelando, eu não gosto. Então, eu tiro ainda quente. Não tem perigo? No caso das minhas, não. Eu tiro de olhos fechados, gato, fervendo, que eu me garanto do que eu faço, tá? Então, essas massas é super estruturado. Vocês já viram aqui no canal, saindo fumaça, eu tiro e... Porque se é uma massa ruim, você tirou quente, minha filha, ela desmontou. A Danique não, fia, faz que é sucesso. E olha só, gente, como que fica perfeita. E ó, a única marcação de uma gotinha que foi lá pro fundo foi só de uma, tá vendo? Como não vai lá pro fundo, fica aquela coisa horrenda. Perfeita, maravilhosa, gente. Olha só isso, gente. Ai, e o sabor, gente, magnífico. Agora eu vou cortar ela pra vocês verem o resultado. Pra vocês verem como que ficou as gotas e tal. E vocês vão me perguntar, Nick, mas realmente fica com gosto de melancia? Super, gata, super. Eu já dei pro pessoal comer, que não falei que era melancia. Falei, experimenta essa massa. A pessoa comeu e falou assim, nossa, tem gosto de melancia. Aí eu fiquei na minha cabeça, essa é a ideia. E olha só, gente, tá vendo como que fica as gotinhas? Aí, o que que acontece? A gente cortou em disco, né? Então, vocês estão vendo essas gotas aí. Mas vamos supor, se você corta ela em formato de V, vamos supor que você vai cortar uma fatia de um bolo, formato de V lá. Aparece bem mais gotinhas, porque elas estão introduzidas lá dentro daquele disco que a gente cortou. Vocês estão entendendo? Lá no finalzinho vai ter uma foto, vocês vão entender. A foto de um pedaço cortado, uma fatia cortada. Então, vocês vão ver dentro da massa, várias gotinhas dentro da massa, né? E quando a gente corta em V, também aparece bem mais gotinhas aleatórias, porque até mesmo massa de melancia não precisa ter um monte de gotas, né? É aleatórias mesmo, algumas sementinhas aleatórias. Então, ela fica assim, gente, fofa, úmida, estruturada. Tá vendo a minha luva? Isso aí é a umidade da massa, ó. Tava uma delícia, gente. Uma delícia, maravilhoso. Esse daí é o topo. Gente, o topo não ficou com semente nenhuma, né? Com manchinha nenhuma, porque a gente colocou ali em cima, então desceu, né? Um sabor de melancia maravilhoso. Eu recheei essa massa com buttercream. Tanto a cobertura como o recheio era buttercream. Foi saborizado com baunilha. E olha só, gente. Nossa, gente, esse bolo tava divino. Vocês não têm noção que eu tô falando pra vocês. E assim, você come essa massa pura, é uma coisa. Você sente aquele gostão de melancia. Como, por exemplo, aí tava recheada de buttercream, já não sente tanto, né? Você vai sentir os dois sabores, tanto da massa, da melancia, como do creme de manteiga. Ai, gente, é maravilhoso.
Lembra que eu falei pra vocês das gotinhas que fica introduzido dentro da massa, que lá a gente cortou em disco? Agora vocês vão entender o que eu quis dizer. Eu vou pegar ali direito e vocês vão ver as gotinhas dentro da massa, molhadinha, úmida. Olha só, gente, maravilhosa. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo de luz e até o próximo vídeo. Fui!